Olá, muito bom dia, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Hoje nós vamos avançar. Nós saímos de Atos 2:42 e hoje adentramos Atos 2:43 e o texto diz assim: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas eram feitas. Eu quero trabalhar hoje essa palavra temor, muito desconhecida ou um pouco confundida no meio dos crentes. Muitos acham que é medo, outros pensam que é respeito. O que é temor? Temor, no original, significa reverência profunda, reconhecimento de um Deus que é vivo, poderoso, consciência da majestade divina. É aquela mistura de respeito mais admiração e mais seriedade espiritual. Temor, em outras palavras, é um respeito profundo. Sabe, nós podemos ver um pouco ou algumas nuances desse temor na vida cotidiana do dia a dia quando você encontra uma grande autoridade, alguém que você respeita muito. Mas o temor a Deus é algo ainda mais profundo, é algo ainda maior. Como é que você se comportaria na presença de uma grande autoridade? Alguém que teria o poder de mandá-lo prender ou não, alguém que teria o poder de puni-lo por qualquer palavra escolhida de maneira aleatória, alguém que teria o controle da sua vida. Como é que você se portaria diante dessa pessoa? Como é que você se portaria diante de uma pessoa que você ama muito, que você reconhece muito? Temor é mais ou menos isso de maneira elevada, é uma reverência profunda, é um respeito muito grande. Não é medo de castigo, não é medo de ser punido, é só um respeito, uma reverência profunda em relação à santidade e à majestade do nosso Deus. A Bíblia não trata o temor como algo negativo, mas como algo extremamente positivo. Na verdade, a Bíblia trata o temor como uma chave do mundo espiritual. E assim como a chave é um instrumento para abrir portas, o temor também é um instrumento para destravar o sobrenatural. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está escrito em Provérbios, capítulo 9, verso 10. O Senhor confia os seus segredos àqueles que temem. Olha o poder do temor. O Senhor confia os seus segredos àqueles que temem. Sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele. A salvação é para aqueles que temem. Aqui eu li mais 4 textos bíblicos reforçando essa ideia dessa reverência, desse respeito e o quanto esse temor é uma chave que destrava o mundo sobrenatural. Temor, então, é igual sabedoria, mais intimidade, mais profundidade, mais discernimento. É aquela mistura de respeito, de admiração, de seriedade, de compromisso. Temor é isso. Deu para entender? Tá claro para você? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e depois eu posso gravar um vídeo respondendo essas questões. Agora, a Bíblia diz que o temor voltou em Atos 2. E eu fico me perguntando se hoje em dia o temor também não precisa voltar. É óbvio que o temor precisa voltar urgentemente para dentro das nossas igrejas, para dentro das nossas casas, das nossas famílias. O temor desapareceu. Mas aqui eu olho para Atos capítulo 2 e eu vejo que o temor voltou. Como o temor voltou? O temor voltou como uma consequência daquilo que a igreja fazia. A igreja estava, lembra? Dedicada ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Quando a igreja volta ao essencial, Deus volta a ser o centro da igreja. E quando Deus volta a ser prioridade, quando Deus volta a ser o centro, quando Deus volta a ser adorado, o temor ressurge no nosso meio e como chave do mundo espiritual, ele destrava o sobrenatural e sinais e maravilhas e milagres começam a acontecer. O que você precisa entender é que o temor não aparece numa família bagunçada. O temor não aparece sobre aquele que tem a vida toda desorganizada. O temor não vai ressurgir sobre uma igreja que não valoriza a presença de Deus. O temor vai aparecer como consequência de uma igreja que é dedicada,
como consequência de crentes que são dedicados, de famílias que estão empenhadas no quê? Ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Como voltar a temer o Senhor? Primeiro, volte ao essencial. Seja praticante da palavra. Você já aprendeu aqui em Atos 2:42 sobre 5 princípios que fazem uma igreja ser saudável. Seja dedicado. Volte a enxergar Deus. Volte a colocar Deus no centro. Coloque Deus, como prioridade da sua vida. Trate o pecado com seriedade. Não pense, olha, porque o mundo aprova, eu vou fazer. Não. Tem coisas que esse mundo tem para as pessoas que Deus não tem para você. Tem coisas que são normais para os outros, mas não são normais para você. Tem coisas que são aceitáveis nessa sociedade, mas não são aceitáveis no reino de Deus. Coloca Deus no centro como prioridade, trate o pecado como pecado, volte a uma vida de oração, volte a ter secreto com Deus. Lembre-se, a graça não é licença para pecar, é oportunidade para você retornar. Trate Deus como o Senhor e Salvador da sua vida e o temor vai voltar. Como é que está o temor no seu coração? Hoje você tem mais respeito ou mais medo? Como é que anda o temor no seu coração? Hoje você trata as coisas de Deus como piada? Você trata Deus como uma piada, como uma coisa engraçada? Você tem tratado a igreja de Jesus como algo desprezível? Você tem tratado as coisas de Deus como algo secundário? Como é que há o temor no seu coração? Há um convite para você, para que você possa voltar a cultivar o respeito, a seriedade pelas coisas do Senhor. Deus restitui o temor no nosso coração. Restitui o temor na igreja. Ó Deus, nos ensine a temer, nos ensine a sermos respeitosos, nos ensine a valorizar a Tua presença, Pai. Por favor, nos ajude nesse crescimento espiritual e nessa maturidade. Que o Senhor faça da nossa igreja uma igreja que teme ao Senhor. Essa é a minha oração. Faça das nossas famílias, famílias que temem ao Senhor. Faça de nós, crentes que temem a Ti. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.